mês, né, quase meses sem dar aula, né, por causa da Paulinha, mas eu acho que as próximas 2 ou 3 aulas serão minhas, depois aí a Paulinha pega de novo, tá bom? Então vamos fechar os olhos, agradecer a Deus por esses momentos, que sejam momentos proveitosos, momentos de reflexão de todos nós, porque isso diz respeito à nossa própria vida, não é só aqueles que estão à nossa volta, entes queridos, animaizinhos, e todos aqueles que estão sobre a terra, seja do reino vegetal, animal, minal, todos nós estamos suscetíveis a essa lei, que é a lei da morte, da destruição, a lei do renascimento, é uma lei cósmica. Então, que estejamos aqui realmente coração aberto, sem levar este assunto para um nível de tabu, para um nível de medo, a qual muitos de nós introjetamos, seja pela cultura, pela religião, as religiões mais ortodoxas, que falam muito de céu e inferno, então muitos de nós temos receio do que vai acontecer depois. Muitos de nós desacreditamos que existe toda uma vida que pode ser abundante, que pode ser muito profícua do outro lado. Nós acabamos nos apegando à matéria, àqueles que estão conosco nesta atual existência, tudo que nós temos aqui, e tememos o desconhecido. Então, que possamos desmistificar um pouco deste assunto, trazendo-o de uma forma natural, de uma forma até bonita, até poética, como verdadeiramente o é. Que possamos lembrar que existe vida em toda parte, que a morte é só a passagem de uma vida para uma outra vida, de uma dimensão para outra dimensão. E que possamos, nesta aula, neste pequeno encontro, ser instrumentos, Senhor, do seu amor, da sua bondade, das vozes daqueles que nos precederam nesse processo do desencarne, daqueles que continuam a existir do outro lado da vida material. Que cada um deles, esses que vêm nos auxiliar, nos intuir nesta noite, possam encontrar um solo fértil para aí deixar as suas sementes, as sementes de reflexão, as sementes de luz, as sementes de alívio, as sementes de consolação e amor. E que cada um de nós, de per si, possa aproveitar bem este encontro, as informações que aqui serão trazidas. Agradecemos desde já e sempre a presença amiga dos benfeitores espirituais e a presença de cada um de vocês. E assim sendo, Senhor, pedimos a permissão para o início do nosso encontro da noite, dizendo em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de todos esses seres de luz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, de amor, luz e misericórdia. Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair nas tentações, nas ilusões. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória, é a misericórdia, é o sustentáculo, é a sabedoria, é a vida eterna. Graças a Deus, graças a Jesus, que possamos ter um belo e profícuo encontro. Que assim seja. Então, meninas, vamos lá, Danita. Foi esse, deixa aparecer aí, eu não sei se foi esse slide que a Paulinha colocou, ou ela usou dela mesmo, fez uma aula dela. Não foi esse não, né, gente?
Então, esse aí é o meu. Daninha, ela fica pequenininha assim ou você vai aumentar? Isso. Gente, eu vou continuar, mas eu quis parar nesse slide aí, porque eu fico tão emocionada quando eu leio esse trechinho, porque é de um livro chamado Boa Nova, do Chico Xavier, que, aliás, né, o nascimento dele vai ser no próximo domingo, não é isso? Não, no outro domingo. Dia 2 de abril é o dia do nascimento do Chico. Eu sei que é o mesmo dia do nascimento do meu pai, né? Só que o Chico nasceu em 1910, meu pai nasceu em 40, mas dia 2 de abril. Então, 2 de abril de 1910, o Chico estaria fazendo quantos anos? Caramba, mais de 100 anos, né? Estaria fazendo 113 anos. 113 anos do Chico, imagina. Então, eu adoro o Chico e tem esse livro, Boa Nova, que é fantástico, fala sobre coisas, trechos do Evangelho. E aí ele traz um momento do desencarne de Maria de Nazaré. Imagina o que foi, o que deve ter sido o desencarne de Maria de Nazaré, gente. Um anjo na Terra. Então, por isso que eu vou ler, tá? Um pouquinho, porque é bonito demais. Então, tá aí, ó, Maria, mãe de Jesus, retorno à pátria espiritual. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Pode mudar. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, vem aos meus braços. Neste instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz e bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Pode mudar. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Francisco Cândido Xavier, Boa Nova. Pode mudar? Aí ainda tem outro pedacinho que fala: Maria, uma inolvidável expressão de serenidade, esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Quando aquela alma eleita se elevou da terra, extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Pode mudar. Então, esse pedacinho, gente, fala do desencarne de Mãe Maria, que o próprio Jesus veio buscá-la, né? Que lindo! Imagina uma alma que, às vezes, a gente não vê a envergadura, tem gente que não tem ideia da envergadura de um ser como Mãe Maria. E de vários outros, acharam, tem gente que acha que ela foi só a mãe de Jesus, ao contrário, e isso aí eu não estou falando mal, né, dos nossos irmãos evangélicos e tudo, que não perceberam isso, não é? Foram incutidos essas ideias de Jesus como Deus e a Maria simplesmente como um veículo para ele ter nascido. Mas não, a gente fomos cercados de vários seres de luz muito antes de Jesus, durante a estada dele aqui, inclusive com a presença dele, de todos aqueles que cercaram. Dia 19 passado foi dia de São José, não foi? Então, dia de São José, o pai de Jesus, que também é um espírito de muita luz, não é? Conhecido aí dentro da Fraternidade Branca como Saint Germain,
Então, a gente vê que Jesus também estava cercado de muitos espíritos excelsos. Ele desceu com uma pleiade, com uma falange de mais de 5.000 anjos, né? Ninguém trabalha sozinho. Então, é só para vocês verem um tipo de desencarnação, não é? A desencarnação de Chico foi fantástica. Tem um livro que fala, né, uma mensagenzinha aqui, que fala sobre a desencarnação de Chico, que foi lindíssima. Tem uma mensagem também que fala, um livro que fala da desencarnação de Bezerra de Menezes, que foi belíssima também. Ele foi convidado pela própria Mãe Maria para poder ir para planos superiores, para poder ir para outro mundo, outro planeta lá, um mundo muito mais evoluído. E ele disse: minha mãe, eu fico muito, não é, feliz com o seu convite, mas eu não posso, preciso continuar aqui nessa terra, porque são inúmeras as necessidades. Ele ouvia as pessoas chamando doutor, doutor, doutor. Então, ele não foi e continua hoje, né, um dos grandes responsáveis pelo trabalho de cura, de elevação, e não só a parte de cura. Tem muita gente que acha que Bezerra de Menezes trabalha só como médico, só com essa parte, né, da medicina, da terra e tudo nos hospitais. O doutor Bezerra de Menezes trabalha como caboclo, já vai, aparece em centros de umbanda, tem um trabalho extenso com jovens e crianças, para libertá-los das drogas, do jugo de muitas entidades perversas. Dr. Bezerra de Menezes trabalha em várias frentes, inclusive com o processo de regeneração planetária, com a encarnação de seres superiores, não é? Inclusive alguns vindo de outros mundos. Ele também está na frente disso, da chegada dessas novas almas nesse processo de elevação do nosso mundo, do nosso planeta. Então, a gente vê que existe todo tipo de encarnação e todo tipo de desencarnação. O que que depende, gente? O que que depende a desencarnação, esse tipo de desencarnação? A gente viu Mãe Maria aí. Não depende do estilo de morte, depende do estilo de vida. É isso que eu quero, em primeiro lugar, passar para vocês. Muito mais importante do que a morte que a gente teme tanto é a vida. É a vida que a gente tem que se preocupar. Não é se eu vou morrer com 80 anos, se eu vou morrer sei lá, de doença, de acidente, né? Que um planeta, sei lá, um meteoro cai na minha cabeça, se o vulcão vai explodir, se o avião vai cair. O estilo de morte independe muito, entendeu? O que precisa que a gente entenda é que a vida que a gente leva, isso que faz toda a diferença no processo do morrer e no processo de despertar do outro lado. Isso é que faz toda a diferença, porque quanto mais a gente tem uma vida arraigada, apegada à matéria, quanto mais a gente é uma pessoa que busca apenas os prazeres, que não eleva, que não busca durante o tempo que a gente estiver aqui, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos, a gente busca algo mais. A gente é aquela pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa nos prazeres, só pensa apegado aos nossos entes queridos, apegado às coisas do dia a dia, preocupa só com conta, sobrevivência, trabalho, vícios. Tudo isso vai impactar soberanamente no nosso processo de desencarne e no nosso despertamento do outro lado, certo? Então, isso aí é bem legal, inclusive porque a gente vai entrar, por exemplo, nesse estado de perturbação. O estado de perturbação é o estado que se segue ao desencarne, né? A morte, ao desencarne. Aliás, qual é a diferença? A Paulinha deve ter falado sobre isso com vocês, que existe uma grande diferença entre morte e desencarnação. Qual é? Coloca aí no chat para mim, por favor. Não adianta olhar para cima. Vamos lá. Qual é a diferença entre morte e desencarnação? Bota aí, gente. Vamos lá. Ninguém?
Morte, gente, a morte do... Isso, morte é a morte do corpo. Do corpo. Certo? Quando a gente fala em morte, nós estamos falando da morte orgânica. O nosso corpo que para de funcionar. Aliás, qual é o momento da morte dada, por exemplo, por um clínico, um médico? Não é a morte cerebral? Hoje em dia, né, para ser considerada a morte, né, é a morte cerebral, não precisa nem parar o coração. Se eles, né, os médicos lá identificam através da aparelhagem deles que o cérebro parou de funcionar, né, deu morte, deu, né, PT, PT, sei lá o quê, PT, então acabou. Então é considerado, é decretado a morte da pessoa. Então a morte do corpo. O desencarne é um momento diferente. O desencarne é um momento que o cordão de prata, lembra que nós temos um cordão de prata que junta, né, que liga o espírito, o perispírito ao corpo físico. Então, o momento do desenlace, da desconexão do espírito do corpo orgânico que morreu, essa é a desencarnação, tá bom? Então, claro que a desencarnação, esse desligamento do espírito, ele vai acontecer, às vezes junto, às vezes posterior, não é? Ou às vezes segundos antes, né? Tem alguns processos de morrer, de desencarnar, que é tipo décimos de segundo, átomos de segundo antes da morte do corpo. É possível isso? Sim. Olha só que interessante, gente. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de acidentes que acontecem com crianças, por exemplo? Isso acontece muito com crianças, mas não só com crianças, às vezes pelo merecimento da pessoa, do espírito. Lembra que eu falei do viver é muito mais importante do que o processo da morte, porque se você é um espírito que teve uma vida proveitosa, um espírito com merecimento, você pode passar por um acidente gravíssimo, uma queda de avião, por exemplo, mas pelo seu merecimento, seja porque você, sei lá, é muito inocente, uma criança, seja porque você teve uma vida proveitosa na luz e tudo, os espíritos superiores, mesmo sabendo que ali o teu corpo vai desencarnar, eles não deixam aquele espírito sofrer, vamos dizer, um impacto, o momento da morte. Então, vamos dizer a queda de avião. Muitos espíritos são desligados antes do avião se chocar no chão. Se eles têm esse merecimento, acontece isso. Os espíritos superiores, os mentores vão lá e já fazem o desligamento ali. Então, o avião cai, mas alguns só caem os corpos, só choca ali o corpo, porque o espírito já foi retirado naquele momento. Outros não estão prontos para isso, né? Eu já tive alguns trabalhos de apometria, a gente, não sei se vocês lembram de um avião que caiu lá, eu acho que era da TAM, lá em São Paulo. Isso. Então, morreu várias pessoas, tem não sei quantos anos isso, e eu já trabalhava com apometria, a gente estava num trabalho, né? E no momento que aconteceu, era início da noite, mais ou menos, né? E a gente estava no trabalho de apometria praticamente no momento que ainda estava com um bombeiro lá, apagando fogo, e a gente estava numa sala com vários médios trabalhando. E a gente, claro, ficou sabendo desse processo e a gente começou a trabalhar ali espiritualmente para tentar ver se a gente conseguia resgatar alguns dos passageiros, dos espíritos, ajudar a equipe espiritual ali a resgatar alguns passageiros. Tinha passageiros que estavam completamente ainda jungidos ao corpo, não é? Tinha passageiros que estavam completamente alheios também a uma bênção. A espiritualidade é tão amiga, tão bonita o trabalho dela, que eles criaram, para alguns, nem todos estavam percebendo. Lembra que tudo depende do merecimento também do espírito, depende do contexto. Então, eles criaram como se fosse um painel, uma imagem, como para esses espíritos que ainda estavam ali, que eles estavam em terra.
Então, para eles não estavam no meio do fogo, não estavam no meio de uma carcaça em chamas. Eles criaram como se fosse toda uma ilusão que o avião desceu tranquilamente. Então, e chegaram lá, alguns espíritos de luz chegaram como se fossem aeromoças, não é? Comissários e tudo, dizendo: venham, meus irmãos, venham, vamos descer, e foram puxando. Só que eles não sabiam que estavam desencarnados. Olha só que interessante. Então, chegava alguns espíritos, chegava assim: eu tenho que me adiantar, minha família está me esperando, eu tenho uma reunião de trabalho, não sei o quê, eu tenho coisa para fazer ainda, né? E eles iam conversando, conversando, iam chamando, iam convidando. E houve vários que foram resgatados, nem sabiam que o avião tinha caído, que tinha acontecido aquilo tudo. Né? Para ver como a espiritualidade ela sempre pensa para que tenha um menor impacto, a menor dor possível, se a pessoa realmente ela, né, tem um contexto, tem um merecimento, não há necessidade. Eu precisava desencarnar? Precisava. A gente sempre vai passar para o outro lado de um jeito. Pode ser através de uma doença, sei lá, mais grave, pode ser através de um acidente muito sério desse. Todo mundo tem que ir de alguma forma, mas não precisa necessariamente ter aquele processo da dor atroz, não é? De você se ver no meio de um fogo. Imagina o desespero e como aquilo poderia ficar marcado no psiquismo da pessoa. Por isso que eles criam, às vezes, um processo para que seja mais palatável. Sim, Paula, é muito. A espiritualidade é maravilhosa. Então, sempre quando há uma desencarnação, vai haver sim um tempo de perturbação, mesmo para espíritos que tenha já uma capacidade maior, sempre tem, porque a gente passa de uma dimensão mais densa para uma dimensão muito mais sutil, não é? Então, imagina, ou então, não, né? Imagina que a gente vá lá para um umbral, que seja, aí tem mais perturbação ainda. Mas essa diferença vibratória vai dar uma certa perturbação. Por isso que muitos espíritos depois, né, muitas pessoas quando desencarnam, quando vão para colônias espirituais, quando são acolhidas, são encaminhadas, elas vão para um posto de socorro, vão para um hospital espiritual. Algumas, dependendo do gênero de morte, precisam descansar um tempo, ficam dormindo ali, ficam às vezes semanas. Se você, por exemplo, imagina uma pessoa que passou anos e anos numa cama de hospital, ou passando uma doença muito séria, anos e anos com câncer, uma doença degenerativa, progressiva ali, precisa se restabelecer. Mesmo como um espírito que é, o espírito ele precisa ir se desligando dessa coisa da matéria, dessas energias materiais, e o psiquismo, a mente da pessoa, precisa acostumar-se com a nova realidade. Entende? Então precisa. Oi, que foi escalpelado? Escalpelado, que você diz é retirar o couro, né, da cabeça. A gente já teve espírito de tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. Guerra, sim, entre indígenas e brancos, a gente já resgatou de um lado e do outro. A gente tem processos de pessoas que morreram há anos, séculos até, só que na cabeça deles, eles ainda estão cristalizados naquele momento, a depender da falta de conhecimento da vida espiritual, do apego à matéria, do apego à violência, do apego ao momento que eles estavam vivenciando ali, no momento da desencarnação, eles podem ficar ali congelados, como se fossem congelados. Pensa num pesadelo, não é? Podem ficar ali vivenciando aquele pesadelo e achando que aquilo é real. Então, a gente já esteve em campos de batalhas, né, através do processo ali da projeção astral, já fomos a campos de batalhas de espíritos que estão se degladiando desde a Idade Média, entendeu? Desde a Guerra da Independência, Revolução Francesa, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, sei lá, o que você pensar de guerra, e a gente já esteve. O que pensar de conflito, a gente já teve lá. E eles não vêm, eles não conseguem, ficam ali. Aí um mata, o outro mata, não sei o quê, aí eles renascem, voltam,
e ficam naquele ciclo o tempo todo, porque estão apegados, estão cristalizados naquele momento. Então, é o momento de você retirar ali eles através de um processo de choque anímico, no processo de incorporação numa mesa mediúnica, entendeu? Os suicidas também, acontece isso bastante, eles ficam ali nesse ciclo, né? O tempo todo revivendo, não é? O seu processo de morte, e o que piora é o estado, em primeiro lugar, de desespero deles, segundo lugar, é a quantidade de fluido vital que ainda restava no seu corpo orgânico, que ele, né, brecou, ele parou com a vida, né, ele resolveu tirar a própria vida muito antes, às vezes, da data que estava aventada para ele retornar. Então, a quantidade ainda de fluido vital remanescente é muito grande, e isso aí é um peso vibratório. Ele precisa, muitas vezes, expurgar, se livrar, se libertar dessa quantidade de energia material que ainda está puxando ele. Então, às vezes, ele precisa ficar um tempo lá, né, onde quer que ele esteja, vamos dizer, se liberando. Se às vezes ele, sei lá, foi 20 anos antes, 40 anos antes, às vezes ele fica um tempo ali, um tempo para se libertar. Não quer dizer que ele fique no umbral, não quer dizer que ele fique numa região infernal. Às vezes ele consegue ser resgatado, mas ele ainda, mesmo sendo resgatado, mesmo indo para uma região melhorzinha, sendo levado, encaminhado para uma região melhor, ele ainda vai ficar um tempo lá nessa vibração por causa dessa energia que o puxa para baixo, por causa do estado de desespero, entendeu? Até ele poder voltar, leva mais um tempo. Justamente, né? As pessoas também. Quando a gente fala desse processo de desencarne, gente, seja através de um suicídio, de outras coisas, a gente está falando, o processo do desencarne não afeta só aquele que desencarnou, né? É uma prova, é um teste muito grande para aqueles que ficaram, não é? Dependendo de quem desencarna, às vezes está super bem. Imagina uma pessoa que viveu a vida dele, foi um completista. O que é um completista? É aquele que, né, passou pela vida, completou, foi até o final, conforme estava planejado. Ó, eu estava aqui para viver 80 anos, eu consegui terminar os meus 80 anos e de uma vida tranquila, uma vida que eu, pelo menos, se não fiz tudo que tinha que fazer, também não fiz muita coisa errada. Então, levei uma vida razoável, aproveitei, né, não desperdicei a minha vida e cheguei até o final, conforme estava ali planejado. Esse é um espírito completista. Está lá em André Luiz que menos de 5% dos espíritos que reencarnam conseguem voltar no tempo aprazado e de uma maneira harmônica, de uma maneira tranquila. 95% ou vem antes, né? Não é só pelo suicídio, não, né? Pelo estilo de vida, aquela coisa toda, né? Estresse, tudo isso acaba abreviando a nossa vida. Ou mesmo que a gente viva muito, a gente desperdiça fazendo um monte de coisa errada. Então, 95% das pessoas não aproveitam a sua reencarnação da maneira que poderia, né? Então, a gente, às vezes, você pode ser um espírito completista que vai ter uma desencarnação. Geralmente, esses espíritos têm uma desencarnação tranquila, eles são. É como se fosse um laço que se desfaz sozinho, entendeu? O desencarne deles é muito suave, muitas vezes eles são levados para regiões melhores, mas a questão é da pessoa que fica, né? Da família que fica, que às vezes, pelo apego, a gente tem um apego tão grande, né? As pessoas que eu já vi gente assim, minha avózinha, que não sei o quê, minha avó está de cama há 10 anos, tem 98 anos, e a pessoa chora, chora, eu não quero que minha avó morra, eu não quero que a minha avó morra, eu não posso ficar sem ela, eu não posso ficar sem ela. Gente, a gente tem que pensar, será que isso não é apego demais? Sua vovó, seu vovô, o que seja, estão lá sem conseguir andar, sentindo dores, numa vida assim cheia de limitações há anos e anos. Desencarnar, muitas vezes, para essas pessoas, a depender do gênero de vida delas, é libertar-se. É como se fosse um passarinho que fica a vida inteira preso numa gaiola, de repente você abre a porta da gaiola e esse passarinho pode voar, pode ser livre, pode ser feliz,
E aí fica gente chorando porque não quer abrir a porta da gaiola, prefere ter o passarinho dentro da gaiola aprisionado do que vê-lo nos céus voando. A gente tem que pensar nisso também, entendeu? A gente esquece. Isso aqui essa carcaça que a gente está vestindo é temporária. Ela vamos dizer, uma coisa, né? Um instrumento necessário, mas também uma prisão. Também é uma prisão. Não é a nossa verdadeira vida, é um estágio do nosso espírito que precisa se aperfeiçoar. É só um estágio. A verdadeira vida é na dimensão espiritual. Quando a gente encarna, a gente já sabia disso. Isso aqui tem um prazo, seja um prazo pequeno, um prazo mais longo, mas tem um prazo. E isso. Então, por isso que o viver espiritual, a busca espiritual, nos liberta. Quando a gente fala, né, aquela frase que vem no Evangelho, conhece a verdade, ela vos libertará, é muito importante. Conhece a verdade de quem nós somos, a verdade do que é a morte, do que nós somos, qual é a nossa missão, o que a gente está fazendo aqui, para onde nós vamos, e a gente nos libertará, se libertará desse medo, desses dogmas, desse céu e inferno, desse medo de morrer, desse medo de perder. Ah, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai. A gente não perde ninguém, gente, principalmente quando há amor. A gente sempre vai se reencontrar. A minha mãe desencarnou e eu tinha só 23 anos, só 23, eu estava gestante naquela época. E eu já reencontrei a minha mãe alguns anos depois e eu consegui até, vamos dizer, já incorporei, imagina o que é, depois de um tempo, alguns anos, consegui incorporar sua própria mãe e ela falar comigo e tudo, né? Então, ela já está trabalhando aqui na casa, aqui na fraternidade. Várias pessoas já viram, pessoas que nem sabiam que ela tinha, e disse, Carla, você conhece uma senhora assim do cabelo curtinho e tal, papapá, né, mais fortinha, que chama tal, e que ama, ela tem um amor muito carinho por você e tudo, e tem uma energia de mãe. Aí eu falei, é minha mãe. Ela disse, ela está aqui, tudo bem que eu sabia. Várias pessoas já viram minha mãe, várias pessoas já viram minha avó trabalhando também aqui. Então, a gente não perde ninguém, gente. A gente simplesmente a gente acaba continuando esse vínculo, porque são duas formas de vincular, ou é amor ou é ódio, né? Se há amor, esse vínculo jamais se perde. Eles continuam a vivenciar e fica até mais fluido, né? Porque ela tinha uma doença séria também, desencarnou só com 50 anos de câncer. Então, agora eu sei que ela está bem, ela está feliz, ela está linda. Eu já vi em sonhos, já a vi, né, através da vidência mediúnica, já a vi em trabalho junto conosco. Então, quando a gente tem essa esperança, quando a gente tem esse conhecimento, fica tudo mais tranquilo, muito mais tranquilo. É um até logo. Uma vez a avózinha, né, minha preta velha, ela falou que, assim, vocês já pensaram, porque o pessoal estava falando lá do negócio de uma pessoa que a gente estava atendendo, do morrer, né? Estava muito triste. Aí disse assim, vocês já pensaram que todos aqueles que dizem adeus do vosso lado, dizem alô do nosso? Então, se a gente pensar em desencarnar, lembra que desencarnar é em referência a nós que estamos encarnados. Mas pensa numa pessoa que está desencarnando, uma pessoa que está morrendo, ela está nascendo para o plano espiritual. Então, para o outro lado é um nascimento. Eles se felicitam até. Imagine pessoas, se algum de vocês viu o Nosso Lar, né? Vocês viram o filme do Nosso Lar? Tem até um rapaz lá que cuidava do André Luiz, eu esqueci o nome dele. Então, quando a mãe dele resolve encarnar para poder ajudar o pai e tudo, Lísias, isso. Então, quando a mãe dele resolve encarnar, e ele fica muito triste, ele está chorando lá, e o próprio André Luiz vai a consolá-lo, né? E disse assim, ó, Lísias, né? A sua mãe foi, encarnou, não sei o que, até parece que ela morreu. Aí o Lísias disse assim, de certa forma, ela morreu mesmo, morreu para o nosso lado, entendeu? Então, se a gente pensar, sempre tem esse negócio, né? Reencarna para cá, morreu para o outro lado, desencarna para cá,
reencarna para o outro lado, né? Quer dizer, renasce para o outro lado. Então, é só uma mudança de estágio, tá? Vamos mudar aí, por favor? Ah lá, no instante, essa perturbação no instante que acaba de deixar a vida, acham-se em estágio de perturbação, é normal, tá? E como eu falei, sim, sim, na verdade a morte não é uma viagem de intercâmbio, a viagem de intercâmbio é a gente aqui, é a vida, certo? Como eu falei, lá é a verdadeira vida. Então, quando a gente está aqui, vamos dizer, eu moro aqui em Brasília, né? Estou morando aqui, tenho a minha chácara, tenho minha casinha com os meus bichinhos, aquela coisa toda. De repente, eu resolvo, sei lá, fazer um estágio, fazer um mestrado lá na Europa, ficar 2 anos lá. Eu sei quando eu tenho que me preparar, vou lá, fico 2 anos, mas eu sei que em algum momento o estágio vai acabar e eu vou ter que voltar para casa, porque aqui é minha casa. Aqui tem meus bichinhos, tem os parentes, tem tudo. Eu só fui, fiz o meu estágio lá, aprendi e voltei. Deu para entender? Então, é a mesma coisa. Aqui, a nossa vida, essa vida atual, é que é o estágio, é o intercâmbio. Né? Lá é a nossa casa. Os entes queridos que a gente tem lá são inúmeros, inúmeros. A gente fica nesse apego, às vezes, até a nossa família, e a gente esquece que a nossa família espiritual é muito mais numerosa. Né? Muitas vezes, esses que estão encarnados hoje com a gente são espíritos que foram colocados ali para aprendizado mútuo, para recuperação, né, de faltas mútuas, para o perdão necessário, para o crescimento de todos, para os testes também das nossas almas, dos nossos espíritos. Mas existe, além dessa família consanguínea, e é isso que Jesus falava, existe toda uma família espiritual muito mais numerosa, muito mais antiga e profunda. Então, são esses, muitas vezes, que a gente chama de anjos da guarda, os entes queridos, os protetores, os mentores, né, os guias, tudo isso aí. A gente fala, a gente acha que o nosso Exu, o nosso preto velho, é um espírito que foi colocado para trabalhar conosco, que vem ali aleatório do nosso lado. Não. Quantas e quantas vezes, gente, vocês podem sentir numa pombogira, numa vozinha de vocês, num caboclo, ou qualquer outra entidade que pode nem ser ligada à Umbanda. Quantas delas aí, para não dizer todas, já tiveram várias encarnações com a gente? São a nossa ancestralidade, já foram nossa mãe, já foram uma amiga querida, já foram filhos nossos, pais, mestres, iniciantes, não é? Já foram pessoas importantes para nós. E estão ao nosso lado porque nos conhecem, porque nos amam, nos querem bem, certo? Então vamos lá, adiante. Níveis de perturbação, aqui a gente falou, né? A perturbação que se segue a essa separação entre a alma e o corpo pelo fenômeno da morte é variável em grau e tempo de duração. Tudo depende da elevação de cada um. Tem muita gente que acha assim, o espírito desencarnou, viu esses filmes que a gente vê aí, como Nosso Lar, leu livros inúmeros e viu várias entidades em lugares, às vezes, até de sofrimento, lugares assim, tem entidades que passam anos jungidas ao corpo putrefato, até as ossadas dentro de um cemitério, não é? Onde os caveiras, né, os Exus caveiras cuidam ali e tudo, tem sempre ali essa presença como forma de proteção também. Por que vocês acham que muitas entidades, muitos espíritos ficam anos e anos ungidos aos seus despojos, né, aos seus despojos? Por quê? Responde aí para mim. Apego, o que mais? Apego à matéria, desconhecimento, medo, não é? Tem pessoas que são tão orgulho, isso. Imagina, não consegue perceber ódio, tudo isso, tudo isso. Eu li um livro, foi o quê? Terminei ele anteontem, né? De um cara que ele foi
desses senhores de engenho, né, que maltratou vários escravos, e ele, como senhor de engenho, ele maltratou, ele matava, ele, né, torturava os escravos, ele roubou muita coisa, ele só fazia coisa ruim, só fazia coisa ruim, e era extremamente, pode ser por vingança também, e era extremamente ligado ao dinheiro, tinha muita grana, né? Então, quando ele morreu, e ele morreu de uma doença assim, que ele foi, tipo, degenerando mesmo, que ele não conseguia, ele foi definhando na cama, uma doença, um câncer, né? E ele foi definhando, ele nem percebia, ele ficou anos e anos, décadas, sem perceber que ele tinha desencarnado. O espírito dele ainda estava ali, ele se via deitado na cama do quarto dele, e as entidades vinham, os obsessores vinham, batiam nele, e ele chamava os capatazes, ele chamava, por que vocês não vêm, não sei o quê, BBB, me livrar desses caras, eles estão entrando aqui. Ele não percebia que ele tinha desencarnado, ele ainda via, ele construiu a construção mental dele, porque ele morreu na cama, né, do quarto dele e tudo, ali com câncer. Então ele criou essa projeção, e ele nem via que ele já tinha sido enterrado, que não existia nem mais corpo nem nada, ele se via ali, o quarto dele, o corpo dele, e ele deitado na cama sem conseguir se mexer, e passou décadas assim, entendeu? E depois ainda, quando ele conseguiu perceber que ele estava desencarnado, ele ainda foi em busca do dinheiro dele, né? Então tem gente que vai em busca daquilo que quer, né? Onde está o seu tesouro, aí está seu coração, aí você também se projeta. Então, se você desencarnou com ódio de alguém, você pode ser projetado depois do desencarne para perto dessa pessoa. Você desencarnou preocupado com dinheiro, por comprar quem vai ficar o meu dinheiro, a minha herança, que não sei o quê, você pode ser projetado e ficar lá vinculado ao dinheiro. Entendeu? Se você tem um apego à sua casa, à sua propriedade de terra, né, você pode ficar ali vinculado. São aquelas casas mal assombradas, aquelas terras onde muitos espíritos ficam ali vinculados. Eles tinham sempre, Vanessa, sempre a espiritualidade deixa, né? Eles vão fazendo aquilo que é possível. Só que a vibração desses espíritos é tão densa, o estado de perturbação mental e emocional é tão grande que eles não conseguem perceber os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais sutis. Lembra que tudo é vibração. Né? Então, para esses que estão ainda empedernidos, como esse caso e vários outros, os espíritos superiores eles têm uma vibração mais sutil e muitas vezes eles não conseguem ser percebidos. Por isso, a necessidade, muitas vezes, de você pegar uma entidade dessa e levar para um centro espírita, levar para um terreiro, para ali, através do choque anímico, de uma energia animalizada de um encarnado, eles conseguirem, né, dar aquela acordada, daquela despertada, e aí vem uma dialogação, vem uma doutrinação, e eles conseguem perceber, entendeu? É como se os espíritos superiores eles utilizassem a gente como um intermédio, né, uma ponte para chegar nesses, né? Ok? Pode mudar, por favor? Aí tem outro, pode mudar. Pode mudar. Aí é uma imagem de vários também do nosso lar, né? Pode mudar. Aí é um trecho que eu já falei, né? Que eu ia entrar, mortes prematuras, né? Que podem ser crianças, podem ser abortos espontâneos, por exemplo, não é? Minutos antes da minha irmã falecer, estava falando sozinho. Aham, estava correndo atrás de quê, Cássia? Sim, isso acontece. É muito bonito, gente, quando a gente é um espírito que não é apegado, né? Quando nós aceitamos o momento da nossa passagem, quando a gente sabe, tem muita gente que sabe
tem uma doença grave, sabe que vai, né, vai ter que passar, mas isso não se torna um motivo de repulsa, de indignação, de raiva para a gente. Então, a gente consegue se desligar, né, de uma forma mais tranquila. E os espíritos, eles, os mentores, os guias, eles vão ajudando a gente, né, a se acostumar mais com essa nova realidade. Vocês já viram muitas pessoas, por exemplo, idosas ou pessoas que têm uma doença mais grave e tudo, eles começam a ter a vidência aberta? Porque eles, naturalmente, eles devagarzinho, eles vão se desacoplando, o espírito vai vagarosamente, naturalmente desacoplando. Da mesma forma que no nascer, no reencarnar, o espírito vai se reacoplando à carne, no momento que a pessoa está perto de morrer, meses antes, às vezes, ela vai se desacoplando do corpo físico. Isso é natural, vai desgastando o corpo físico, então isso, o espírito vai ficando mais liberto. E isso traz aquela mediunidade natural, espontânea da pessoa que está perto do morrer. Começa a dizer, minha avó, perto dela desencarnar, ela via crianças rodeando a cama dela direto também, da mesma forma aí da irmã da Kétzia. Ela falava, ela ficava, minha avó estava com 92 anos, ela era a coisinha mais linda, era o amor da minha vida, minha avózinha. E ela ficava assim, minha filha, vem cá, tira essas crianças daqui, estão fazendo uma algazarra, nunca vi. Quem trouxe esse menino para cá? Estou querendo dormir. E ela não via, ela não estava mais percebendo que eram desencarnados, eram crianças desencarnadas. Teve uma vez que ela falou que tinha um coral de crianças cantando no quarto dela, que eram várias crianças ali, e elas estavam cantando uma música linda. Né? E ela disse, nossa, eu fiquei tão emocionada, e as crianças cantando no meu quarto e tudo, e a gente não via nada. A minha mãe também, que desencarnou com câncer, né? Minha avózinha não desencarnou com câncer, foi outro problema, mas a minha mãe foi anos antes da minha avó, na verdade, que foi de câncer, e ela via vários espíritos, ela via entrando no quarto dela vários espíritos vestidos de branco. Aí ela, por quê? Quem é esse aí que está de branco aí na porta? Quem é que não sei o quê? Vocês chamaram o médico novo? E mãe disse, mãe, não tem ninguém aqui. Naquela época era nova, né? Estava com 20 e poucos anos. Eu não estou vendo nada, não tem ninguém aqui. Não, ele está aqui, não sei o quê. Então, tem essa mediunidade de quem está perto de desencarnar. Oi? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, minha avó, bababá, o pouco que aprendi, assim como a criança vai se desligando quando vamos partir. Então, é a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Há uma preparação para vir, não é? Ninguém chega e bufo, né? Deu uma batida, já entra num corpo físico. Não existe isso. Então, existe a preparação para o reencarne, onde o espírito vai se miniaturizando, não é? E fica ali ligado à célula, ovo, né? O zigoto e tudo. Então, há uma preparação, vai diminuindo o seu formato, seu tamanho e estreitando os laços, né? A ligação entre o espírito e o corpinho que está se formando. Isso no processo de reencarne. Tudo é um processo que às vezes dura anos, meses. Da mesma forma, o desencarne também pode durar um tempo longo ou não, certo? Mas sempre tem toda uma equipe de espíritos especializados. A questão não é a falta de amparo, a questão é o nosso despreparo, né? Então, aqui está falando das mortes prematuras, quando fala, por exemplo, a gente pensa primeiro numa criança, né? Lá, o espírito de uma criança que morre em tenra idade, às vezes é bem mais adiantado, bem mais experiente que o de adulto, já que pode ter progredido em encarnações passadas. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedentemente interrompida antes do momento que deveria terminar, e sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, muitas vezes, essas crianças que morrem em tenra idade, às vezes até na barriga da mãe, que muitas mulheres que têm o aborto espontâneo e sofrem demais, né? E eu já falei até isso um caso recente de uma senhora que veio, estava muito triste porque perdeu o bebezinho dela,
né? Estava com 8 meses de gestação e, de repente, a criança simplesmente morreu dentro da barriga, né? Então, às vezes, para esse espírito que está aí, gente, 8 meses dentro de uma barriguinha pode parecer um tempo ínfimo, curtíssimo, mas para um espírito que está moldando o seu perispírito, que de repente, vamos dizer que ele desencarnou numa outra vida pelo suicídio, desencarnou de uma forma que lesionou, que prejudicou de alguma forma o seu perispírito, ele precisa desse molde, desse invólucro que é formado. Então, os 8 meses de gestação foi o suficiente para retificar, né, o perispírito que de alguma forma estava adoentado, estava lesionado. Né? É o melhor molde, é a melhor forma, né, de se curar um perispírito que está com lesões, que estão com chagas, é o processo da reencarnação. A reencarnação, a matéria, é um molde perfeito, entendeu? Então, às vezes, muitos ovoides, abortados, espíritos de suicidas, né? Muitos desses espíritos que precisam de uma reencarnação rápida, precisam, às vezes, harmonizar um pouco, curar um pouco o seu perispírito, eles são ligados a algumas mulheres, né? E depois, naturalmente, são desligados. É só o tempo para poder haver essa reconexão, essa reharmonização, para eles poderem ter a saúde perispiritual suficiente para uma reencarnação definitiva. Então, como esses espíritos que estão muito lesionados, eles não conseguem. Às vezes você pega um espírito desse, de suicida, de dependente químico, de abortado, de um monte de coisa assim, às vezes eles não conseguem uma encarnação direta. Eles poderiam nascer com muitas sequelas, com muito sofrimento, às vezes nem vingar, nem consegue assim levar a termo, né? Então, eles fazem testes, eles conseguem, assim, são várias gestações preparatórias. E tem mulheres, tem espíritos gestantes que se colocam como voluntários para isso, para poder ser uma barriga de aluguel, se eu posso dizer assim, né? Para poder ajudar esses espíritos. Depois, eles são encaminhados para uma reencarnação completa, né? Então, é só para a gente ter uma ideia de que tudo é perfeito na espiritualidade, tudo tem o seu motivo, gente. Nada é aquela coisa assim, aquele sofrimento, aquela dor, não sei o quê. Tudo tem o seu motivo, até um aborto espontâneo que pode parecer, nossa, coisa horrível e tudo, pode ser uma dor, uma provação, mas mesmo isso tem o seu lado positivo, nada, nem ninguém está em desamparo, certo? Li em fontes que falavam que corpos de anãos são habitados por espíritos suicidas. Olha, eu não vejo isso aí, para mim é um preconceito, tá? Porque pode ser uma pessoa que esteja com, sei lá, com o espírito ou o corpo bem deformado, não é só porque o corpo veio com limitações que ali está um espírito, sei lá, ruim, um espírito em expiação, um espírito empedernido, não tem nada a ver, gente. Às vezes tem sim, né? Alguns espíritos eles trazem, eles lesionam o seu perispírito e nascem com sequelas, sim, às vezes tem, mas a gente nunca, jamais pode generalizar, porque também espíritos de muita luz reencarnam em corpos limitados para poderem ser instrumentos de educação, não é, emocional aos seus pais, aos seus cuidadores, certo? Então, tem espíritos de luz que vêm, por exemplo, vocês já viram falar da síndrome de Down? Como esses espíritos são bonitos? Vocês já tiveram contato com crianças, com jovens que têm a síndrome de Down? Gente, eles são tão amorosos. E são crianças lindas. São pura doçura. Então, eu já tive contato, já fui visitar, né, casas assim de crianças especiais.
tem o acesso a mães, né, que são mães de crianças com síndrome e tudo, e elas são lindas, elas falam, nossa, minha filha é perfeita, ela só vive rindo, elas são super carinhosos, ela transformou minha vida, ela é puro amor. Então, a gente pode ver, por exemplo, eu estou dando um exemplo, né, também, a gente não pode generalizar, mas muitas crianças que vêm, por exemplo, uma síndrome de Down, que vêm como crianças especiais aí, elas vêm, são espíritos de luz, mas vêm para poder ensinar a amar, sem condições, para poder ensinar aquela mãe, aquele pai, a abrir o coração, independente da forma que esse espírito venha, entendeu? Mostrando que, olha, eu estou num corpo limitado, mas não é isso que me deixa limitado, o meu espírito vai bem além, a minha capacidade de amar não tem limites. Então, a gente não pode sair generalizando que, não, que é isso, que é aquilo outro, ok? Então, pode mudar, por favor, gente. Olha lá, mortes trágicas, sofrimento que acompanha o desencarnante é diretamente proporcional à culpabilidade da vítima naquele acidente. Então, mortes trágicas, a gente, claro, fica ver cada coisa e a gente fica de forma assim, bem impactado. Vocês já viram uma história que teve há alguns anos de um garotinho que foi arrastado? Né, que roubaram o carro e tudo, e o menino foi arrastado durante sei lá quanto tempo. Lembra disso, gente? Essa história que saiu em tudo quanto é lugar, um menino pequeno, devia ter seus 4, 5 anos, está em todos os jornais, foi horrível isso. E depois de um tempo veio uma carta desse espírito falando que ele era um soldado romano, um guerreiro romano, que ele chegava, né, botava os cristãos nas bigas e saía arrastando, né, pelo Coliseu ali, João Hélio, era isso também. Então, mesmo nesses casos que a gente vê, meu Deus, que coisa horrorosa, como que pode uma criança morrer dessa forma? Isso aí não foi uma punição para o espírito, foi um pedido dele. Lá nessa carta, né, depois, se vocês quiserem resgatar aí, até colocar para a gente também relembrar desse caso, não pela pena, pela tragédia em si, mas pelo ensinamento que ela traz. Então, falando assim, eu pedi, eu trazia tanta culpa, e aí ele está falando a culpabilidade. Não é Deus que culpa, não é Deus que aponta os dedos, somos nós, a nossa consciência, que é o nosso pior juiz, a nossa consciência. Imagina a consciência do João Hélio, né? Do espírito do João Hélio, que chegava lá e sabia que tinha arrastado vários cristãos, várias pessoas inocentes, crianças no passado, e aquela culpa não o deixava. Então, ele quis se redimir morrendo da mesma forma. Deu para entender, gente? Então, ele pediu isso. Não é necessário esse caminho, o caminho da dor, o caminho dessa expiação, não precisa ser dessa forma, mas às vezes tem espíritos que pedem esse gênero de morte para diminuir a sua própria culpa. Como? Espíritos aceitam, certo, não consigo me conformar. Na verdade, não é que queima karmas. Esse gênero de morte, a intenção dele não foi queimar o seu karma, foi diminuir o seu arrependimento, a sua dor, a sua culpa, que não conseguia fazer com que ele até se aceitasse. Tem pessoas que hoje, por exemplo, vivem num estado de perpétua culpa. Então, elas vão arrastando de vida em vida. Tem gente que faz isso aí, mesmo sendo pessoas boas, pessoas boníssimas, mas elas nunca se sentem merecedoras. Já conheceram pessoas assim? Que nunca se sentem merecedoras, que sempre se sentem inferiores, que sempre se sentem imperfeitas, nunca se sentem capazes de serem felizes, de conquistar algo mais, porque no fundo os seus espíritos ainda permanecem dizendo: olha, eu sou culpada, eu sou um ser ruim, eu fiz muito mal, mesmo que isso seja inconsciente, mas ele fica trazendo isso. Eu conheço muita gente assim, né, Soninha? Eu mesmo, né, quando era mais nova, trazia muita coisa da culpa. Então, tem gente, tem estilos, né,
por exemplo, você pode diminuir a sua culpa através de um processo expiatório desse, né? Isso é uma expiação. Ele decidiu, eu quero diminuir a minha culpa passando pelo mesmo gênero de morte que eu fiz tantos passarem. Ele pediu, mas ele poderia ter ido além, ele poderia ter reparado, ao invés dele expiar dessa forma, ele poderia, por exemplo, se tornar alguém que salvasse vidas, que de repente ele poderia se tornar um médico, um bombeiro, alguém que ajudasse crianças, que ajudasse pessoas com deformidades, com dificuldades. Ele poderia ter escolhido um caminho de virtuose, de caridade, ser um missionário. Tem várias formas da gente reparar que não somente pela dor. Deu para entender, gente? Por isso que se diz, ou você escolhe o caminho da dor ou o caminho do amor. Muitas vezes a culpa nos leva a escolher o caminho da dor, mas não é o único caminho. Talvez não seja nem o mais sábio, nem o mais rápido. O caminho do amor é muito mais rápido. Mais vale uma gota de amor do que toda a dor que a gente possa passar. Entende? Então, tem casos aqui que o espírito não foi responsável pelo seu desencarne, o fluido vital restante sofrer uma queima rápida, que liberaria o espírito dessas energias impróprias para a vida espiritual. E aqui tem tudo, como eu falo, as mortes trágicas têm tudo a ver também com gênero de morte. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa chegou e é daquelas pessoas que gostam de vida perigosa. Eu sou uma pessoa que gosta de pular lá daquelas cordas. Como é que é aquelas cordas malucas que, né? Que fica aquele elástico, você fica se pendurando. Sou uma pessoa que gosta de andar 200 quilômetros por hora numa motocicleta, cruzando aí tudo quanto é lugar. Uma pessoa que pega e pula lá do alto de uma cachoeira, entendeu? E não vê que ali tem uma pedra, dá de cara na pedra, não é? Isso, Lúcia. Então, pensa numa pessoa que fez isso. Ela morreu, teve uma morte trágica, não é? Mas ela também, de certa forma, ela foi responsável. Porque ela não precisaria, por exemplo, pular. Você está lá no alto de uma cachoeira e você imprudentemente, negligentemente, não é? Você teve o quê? Culpa. Você não quis morrer, mas você, de certa forma, você provocou a sua morte. Deu para entender, gente? Um bang jump desse negócio aí. Então, nesse caso, você, por exemplo, antecipou, você arriscou-se, você pagou para ver, porque tinha risco de morte. E você pagou para ver. Então, de certa forma, você tem responsabilidade na sua morte. É como se fosse um suicídio inconsciente. Deu para entender? Nesse caso de suicídio inconsciente, vai ter mais perturbação depois do que alguém que simplesmente chegar, não estava nem ali, estava passeando e tudo, vendo as flores, e de repente teve sei lá, uma pedra caiu em cima dele, ele morreu. Ele não teve culpa, entendeu? Então, às vezes, a depender do caso, a perturbação é maior ou menor. Nesse caso, quando não teve culpa, vai ter uma perturbação menor, né? Se ele for uma pessoa também com um contexto, com uma vida mais tranquila. É um suicídio inconsciente, sim, Matheus. É um suicídio inconsciente, ou seja, você pagou para ver, você se arriscou, você sabia que você poderia morrer, né, praticando aquele tipo de coisa. Se você fez tudo que tinha, estava a seu dispor ali, entendeu? Você cuidou do equipamento, você viu e deixou tudo certinho, né? É uma coisa. Agora, se você foi uma pessoa que negligentemente, simplesmente gosta desse tipo de coisa, eu fui escalar uma montanha só com os dedos, não tem gente que faz isso, que escala montanha sem equipamento, só com os dedos, você está pagando para ver. Você sabe que você pode cair lá de cima. Você gosta da adrenalina. Então, se você cair, você foi sim. É um crime culposo, não é doloso, mas é culposo, não é? Não tem a negligência, a imprudência e imperícia, não é isso? Ok? Então, vamos mudar, por favor. Desencarnes coletivos, não é?
Então, olha só, é interessante também esses desencarnes coletivos. Vamos pensar nesse que teve agora na Turquia, na Síria, que foram, eu não sei nem quantas pessoas que no final, a contagem, eu parei, estavam em 30 mil, né, desencarnes. Quantos foram? Alguém sabe mais ou menos qual é o número mais exato? Foram mais de 30 mil desencarnes, né, ali naquela região. Então, ó, essas ocorrências chamadas catastróficas, como terremotos, como essas várias tempestades que está dando, tsunami, nossa, 46 mil, eu tinha parado uns 30 mil, que ocorrem em grupos de pessoas, em família inteira, em toda uma cidade, aquele, como é que é? Não era Sobradinho, não, era, como é que é? Aquela também que desceu a lama, né? Que a represa estourou, Brumadinho. Brumadinho. Então, em toda uma cidade ou até em uma nação não são determinismo de Deus por ter infringido as suas leis. Isso que a gente tem que sair. Não é um castigo, não é uma coisa assim que veio, né? Porque Deus é ruim, ou porque a terra vai ser exterminada, aquela coisa de Noé, de chegar e vai destruir a humanidade inteira. Deus não pensa nisso. Deus só pensa no nosso aprendizado, na nossa libertação, no nosso despertar. O que tornaria assim em fatalismo? Não, na realidade são determinismos assumidos na espiritualidade pelos próprios espíritos antes de reencarnar, com o propósito de resgatar velhos débitos. Tem um livro que eu não lembro o nome mais, que eu li que estava falando de um acidente de avião, onde vários espíritos, né, eu acho que morreram naquele acidente, eram 90 e poucos, né, passageiros, mais a tripulação, e lá eles se encontravam no plano espiritual, vários deles e tudo, e eles depois eles relembravam, depois deles serem atendidos, porque passa, lembra, tempo de perturbação, depois eles vão sendo conduzidos, orientados, até o momento que eles têm permissão para se relembrar, né, para relembrar do porquê que eles passaram por aquilo, né, quando eles estão mais harmonizados, mais tranquilos, aí vêm os mentores lá e disseram, olha, vocês passaram, né, tiveram que morrer desse jeito, não foi por outro motivo a não ser porque vocês pediram para, né? Então, nesse livro estava falando de dois caras, né, que eles eram salteadores, eram ladrões numa outra vida, né, tipo 1700, as coisas assim, 1800. Então, eles tinham a mania, eles eram assim, não eram apenas ladrões, mas eram assassinos também. E eles gostavam, eles roubavam as pessoas, prejudicavam as pessoas. E lá nesse lugar onde eles viviam, tinha um rochedo, né, uma pedreira muito alta. E eles tinham mania de chegar, né, de roubar, e eles pegavam essas pessoas e jogavam lá de cima, as suas vítimas, lá do alto da pedreira, tinha um buraco, e até para esconder os corpos, né, para matar e esconder os corpos, então ninguém conseguia achar, porque chegava um vão muito íngreme. Então eles jogavam vários corpos lá, várias pessoas, até vivas também, eles jogavam lá de cima. Então, depois que esses espíritos morreram, ficaram um tempo no umbral, aquela coisa toda, e eles foram resgatados e começaram a ter um processo de arrependimento, né? Arrependimento, culpa muito grande. E eles disseram: nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. Como que a gente pode resgatar, né? Isso, essa culpa que trazem? Aí eles decidiram. Né, decidiram reencarnar e ter uma vida onde eles também tivessem essa coisa da queda, entendeu? Porque já que eles morreram, matavam dessa forma, né, jogando as pessoas de cima, então eles também resolveram ter um gênero de morte semelhante. E aí foi feito o quê? Outros espíritos que também, né, queriam ter um gênero de morte, estavam também trazendo culpa, seja por conta de motivos diferentes, mas que também tinham, né, matado, assassinado, não sei o quê, de formas assim um pouco semelhantes. Aí eles juntaram, né? Então várias pessoas ali foram juntas para eles precisavam desencarnar de alguma forma, botaram todo mundo, né, ali no avião. Então houve essa tragédia e tudo, mas foram espíritos que tinham solicitado morrer daquela forma, não é?
para se verem kits com a sua consciência. Entendeu? Então, é nós mesmos aqui que está falando. O Espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, afirma esses fatos. Nós mesmos é que criamos o karma e este gera o determinismo. Ok? Então, em geral, somos nós que atraímos ou pedimos. Se a gente tem mais consciência, a gente pede. Se a gente não tem tanta consciência, a gente pode atrair através do nosso processo de culpa. Tem pessoas, tem espíritos que não têm a consciência, eles não chegam a pedir, mas eles trazem no seu inconsciente uma culpa tão grande em determinado momento que eles atraem as experiências necessárias para poder ressarcir, harmonizar as suas consciências culposas, ok? Então, pode mudar, por favor? Chico, como a doutrina espírita, explica as mortes assim aos milhares, em guerras, enchentes, em toda espécie de catástrofe, como a doutrina espírita, né? São essas provações que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade, do indivíduo, às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. Vocês já ouviram falar daquele, isso muitos anos, eu acho que eu era criança na época, do incêndio daquele edifício Joelma, que várias pessoas morreram, né, seja queimadas, né, por causa do incêndio, seja porque pulavam lá de cima. Então, também foi uma coisa assim super, né, famosa, tem até filme aí falando, né, desse filme do Joelma. E depois também veio, né, um entendimento, eu não sei aonde que saiu, que eram pessoas que era do círculo romano, que eles tacaram fogo, né, tacavam fogo, né, nos cristãos e tudo. Então, tinham essa mania. Eles juntaram todos os cristãos, crianças, mulheres, idosos, homens e tudo, e botaram dentro de uma arena, e ali eles tacaram fogo. Então, todas aquelas pessoas foram queimadas vivas. Então, esses espíritos que foram responsáveis por isso, por um processo de culpa coletiva, eles solicitaram, né, esse tipo de morte. Sim, muitos ali pularam e tudo, porque eles não tinham consciência. Claro, gente, tem gente que quase todo mundo ali não vai se lembrar, a gente não se lembra, né, das coisas. Então, o nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente, às vezes, até pule, né, olhe para sei lá, um edifício de 20 andares, acho que vai voar, né, porque a gente nem pensa, para fugir do fogo, né, você pula lá de cima. Não, nesse caso, o desespero, tudo depende do contexto. Uma pessoa que pula de um prédio porque está pegando fogo, ele está querendo salvar a vida e não tirar a vida, não é? Só que ele está no estado de desespero ali, e a pessoa nem pensa. Então, o suicídio é aquela vontade, precisa haver a vontade de tirar a própria vida para um suicídio doloso, ou então a assunção do risco, né, no caso de um suicídio inconsciente. Se eu bebo, e eu sei que, através da bebida, eu pego a direção, bebi, peguei a direção, eu assumi o risco, sabendo que, embriagado, eu posso causar um acidente, me matar e ainda prejudicar outras pessoas, assumi o risco. Mas, nesse caso aí, eles estavam querendo fugir, né, da ameaça que é o fogo, ok? Então, é isso que a gente está falando, gente. Então, esses resgates coletivos têm a ver com toda essa parte desse karma, né? Esses princípios kármicos, não é uma coisa de punição, são o próprio espírito que, com as suas consciências culpadas, o arrependimento, acaba traindo isso ou pedindo isso, ok? Pode, por favor, mudar? Olha só, isso aqui eu boto algumas fotos para mostrar tragédias coletivas. Aqui, um acidente de avião, né? Aqui eu não se lembro nem o que foi, incêndio, bombardeio, o que seja, vulcão. Aqui também, né? Aqui um tsunami, aqui uma bomba atômica, né? Coisas horrorosas que a gente vê toda hora. Mas se a gente ficar só pensando nisso, né? Nesse tipo de desencarne,
Uma boa parte é um suicídio. A gente ainda está num planeta de provas e expiações, né? Então, a gente ainda faz muita coisa infeliz, temos decisões infelizes, utilizamos muito mal o nosso livre-arbítrio, né? Em vez da gente, vamos dizer, cuidar do nosso corpo físico, da nossa existência como bênção que é e oportunidade de crescimento, a gente acaba desperdiçando, seja através de atitudes, hábitos nocivos, viciações, né? E todo tipo de coisa que pode atrair um desencarne, uma doença, né, ou qualquer coisa. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem uma vida, sei lá, sexual totalmente promíscua, né? Então, imagina, jovens que muitas vezes estão ligados a isso, pessoas que têm uma vida sexual completamente promíscua, com vários parceiros, sem se cuidar direitinho, aí de repente pega sei lá, um HIV, pega alguma coisa, uma doença e de repente vem a óbito. Então, também se arriscou, também pagou para ver. Deu para entender? Então, a gente está sempre envolvido nessas coisas. Muitas vezes, para não dizer quase sempre, nós somos responsáveis pelos nossos adoecimentos, pelo nosso desencarnes antes do tempo. Aí a gente volta, 95% das pessoas não conseguem completar a sua existência dentro do prazo estipulado e dentro, né, do nível de qualidade que poderia ter. Pode mudar, por favor? Outro gênero de desencarne, de morte aí é a eutanásia, infelizmente ainda vista por muitas pessoas como um ato de compaixão, não é? Um ato de, olha, lá na Europa tem governos, vários governos que estão liberando a eutanásia, entendeu? Já ouviram falar disso, gente? Europa e vários lugares aí estão liberando a eutanásia e que chama morte feliz. Gente, a gente não sabe o que o espírito está precisando, né? A eutanásia animal, isso, do animalzinho ou da pessoa? Da pessoa não seria poderia até se falar num ato assim de misericórdia, de compaixão, de dor da pessoa. A intenção dela não é ruim. Não estamos falando aqui da intenção da pessoa, viu, gente? Então, uma pessoa que vai lá, que vê o seu ente querido ali sofrendo, ele se condói de dor. Imagina, é dificílimo você ver alguém que você ama sofrendo. Ainda mais uma criança, um pai, uma mãe ali, não sei o quê. Então, às vezes, você vai querer abreviar o sofrimento. Mas a gente não tem a visão espiritual para ver que, às vezes, aquele espírito, aquilo que parece que para nós é um sofrimento, é um expurgo, é uma purificação, é uma preparação para aquele espírito, que aquele espírito precisa daquela dor. Então, nós não temos ainda a visão, o entendimento claro o suficiente para compreender que nada é por acaso. Uma pessoa que às vezes fica em coma durante 10 anos, está lá num estado comatoso, deitado na cama. Às vezes aquele espírito está 10 anos sendo preparado do outro lado, aceitando, aprendendo, desapegando. Deu para entender, gente? Que nada é por acaso, mesmo 10 anos de coma, aquele espírito não está parado, o corpo dele está ali, no estado de coma, mas o espírito às vezes está passeando, está aprendendo, está indo em vários lugares, deu para entender? E a Deus cabe o horário da morte, não é a gente, não somos nós que temos que decidir que horas que a gente vai desencarnar, que eu vou morrer, não, eu vou morrer quando eu tiver com tal idade, que não sei o quê, isso a Deus cabe. Da mesma forma que Deus traz a vida, Deus também nos propicia, nos diz a hora da morte. A gente tem que deixar esse lado, né? A hora que a gente tiver que morrer, que está o estágio aprazado, que a gente está planejado lá, vai acontecer alguma coisa e a gente vai morrer. Vocês já viram que pessoas, por exemplo, que sofreram acidentes de carro, às vezes gravíssimos, e saíram incólumes? Eu tinha um tio, né? Irmão da minha mãe, que também já está falecido, ele sempre contava essa história, que uma determinada feita, ele estava dirigindo o carro e
eu acho que era um caminhão na frente dele, acabou sofrendo um acidente, bateu um ônibus, alguma coisa assim, foi um engavetamento, e ele que estava no carro atrás, o carro dele entrou por debaixo do caminhão. Ele disse que não sobrou nada do carro, nada, nada, nada. O carro deu perda total, mas o meu tio saiu sem nenhum arranhão, nem para contar a história, para dizer assim, ó, um arranhãozinho sangrou, nada. Ele saiu num carro completamente estraçalhado, sem nenhum arranhão. Também esse meu tio trabalhava com seu sete encruzilhada e seu tranca-rua, mas tudo bem, esses são outros 500, né? Mas ele saiu e ele sempre contava essa história, não estava na hora dele, não estava. Já outras pessoas estão ali, não acontece nada, tudo direitinho, de repente, igual a história que também deu um tempo atrás, o cara estava passando na rua e deixaram cair, alguém que estava fazendo uma obra lá, deixou cair um pedaço de madeira de um negócio lá, de um andar lá superior, caiu em cima da cabeça do cara e o cara, buf, morreu no meio da rua, do nada. Deu para entender, gente, que a gente tem a hora, né? Tem esse filme, é horroroso esse filme, eu não gosto desse filme Premonição, não, que as mortes são horrorosas. Então, filme terror. Mas a hora que a gente tem que ir, a gente tem que ir. A hora que a gente não tem que ir, não tem que ir. A não ser que a gente busque isso, né? Mas se a gente não busca a própria morte, consciente ou inconscientemente, a gente é salvo, a gente tem os livramentos. Quantas pessoas, quando a gente fala das quedas dos aviões aí, não teve gente que perdeu o horário, que acordou tarde? Nossa, eu ia viajar, não sei o quê. Eu não ouvi tocar o despertador, perdi. Quando eu cheguei, o avião já tinha decolado. Não estava na hora, gente. Não estava. Então, a gente tem que pensar nisso, gente. Tá? Então, quando é um processo de eutanásia, ninguém está sofrendo à toa. Aquela dor ali, que pode parecer uma dor física, que pode ser triste, mas de alguma forma pode ser um processo de purificação, um processo até para aquele espírito ganhar resiliência, ganhar paciência, acreditar. Então, ao invés da gente querer tirar a vida, matar, né, fazer uma eutanásia, o certo seria a gente dar força àquele espírito para que ele possa passar por aquela provação de uma maneira mais assertiva, né? A gente aliviar, seja através de preces, dar uma medicação, aplicar um reiki, conversar, né? Para dar força àquele espírito para passar, porque quando chegar a hora dele, ele vai passar, ok? Sim. A pena de morte também é a mesma coisa, Soninha, né? O livramento, que a gente chama de livramento, é aquilo que não é a hora do espírito. Então, a pena de morte é a mesma coisa, não cabe a nós. Não cabe a nós dizer, ficar aí querendo tirar a vida de alguém, porque esse alguém tirou a vida de outrem. Não é? Então, eu não acho que uma pessoa vai se tornar melhor porque, né, vai ser uma pessoa mais burilada, um espírito mais evoluído, porque ele foi morto, porque ele era sei lá, um assassino, e de repente ele sofreu um gênero de morte, foi eletrocutado, uma injeção letal, ou o que seja. Né? A morte, um crime, não pode cobrir outro crime, não justifica outro crime. Né? Porque isso é um assassinato. Da mesma forma, a pena de morte é um assassinato, gente. Mesmo que seja uma pessoa culpada, mesmo que seja de um assassino, mas é um assassinato de um assassino, mas é um assassinato. Então, eu sou completamente contra a pena de morte, certo? Seja em qual país for, de quem é que seja, eu acho que sempre é importante, claro, né? A gente não pode deixar solta uma pessoa que faz crueldades e tudo, mas é necessária uma reeducação.
sempre é possível, né, a gente buscar a melhoria do ser, a reeducação do ser. Ninguém é tão mal que não possa, de repente, aprender, se arrepender, se tornar melhor, entendeu? Eu acho que a reeducação, né, do preso, da pessoa que errou, assim como existe na própria vida, na própria espiritualidade, não é isso o tempo todo, não é? Então, imagina se o inferno, que a gente chama de inferno, que não existe na verdade, né? A umbral, essas zonas inferiores, né? Os espíritos que estão nessas regiões mais difíceis, imagina se eles não tivessem jeito, né? Ficasse ali para todo, né? Todo sempre, amém. Igual muitas igrejas pregam aí. Se você for bonzinho, tu vai para o céu. Se você for mal, você vai para o inferno e vai ficar lá para de eterno. Imagina se Deus tivesse essa lei, não é? Pão, pão, queijo, queijo, é preto, é branco, é bom, é mal, céu ou inferno. Isso aí é terrível, gente. Isso aí você é legal, uma pessoa, ninguém podia errar, porque se eu errei, já estou condenada. Não existe redenção, não existe amor, não existe nada. Entendeu? Então, passando aí, por favor, a desencarnação de animais. Aí a gente já, vocês falaram que a Paulinha já falou um pouquinho, tem livros lindos falando sobre isso. Já ouviram falar de um livro de um cara que era veterinário chamado Marcel Benedetti, chamado Todos os Animais Merecem o Céu? É o melhor livro que vocês podem ler assim sobre isso, gente, sobre desencarnação dos animais. É um livro lindo. E o doutor Marcel Benedetti, que já desencarnou, parece que ele desencarnou cedo, era moço com câncer também, ele escreveu vários livros sobre os animais, né? Sobre essa coisa do mundo espiritual, né? Colônias espirituais que atendem, que acolhem os animais, e como os animais, às vezes, eles têm um processo de desencarne que eles nem sofrem tanto. Lembra que a gente falou daquele desenlace que vai, né, que acontece, às vezes, antes mesmo da morte orgânica? Os animais acontecem muito isso também. Como eles são animais, né, seres mais puros, que não têm um karma, um animal não tem karma, porque ele não faz, vamos dizer, ele não morde você, se um cachorro for e matar outro, ele não faz por maldade, entendeu? Faz por instinto, porque foi ensinado. O animal não tem noção de bem, de mal, de certo e errado. Então, se ele não escolhe pelo certo e pelo errado, porque ele não tem essa noção, ele não pode ter um karma. Ok? Um karma assim dessa coisa. Eu fiz, eu vou colher, né? Segundo as minhas atitudes. O animal não, ele tem o próprio processo da evolução, que a dor faz parte do processo evolutivo, ok? Então, todos eles também, eles são acolhidos, todos os animais aí, quando a gente fala animal, não estou só falando de coisa, estou falando até os insetos e outros animais mais inferiores, tem seres que a gente chama os seres dévicos, os seres que cuidam da natureza, eles olham por cada um dessas egrégoras, né? Sejam os peixes, dessas formas aí, tudo tem a sua utilidade, tudo essa energia não se perde, essa forma, né, pensamento, essa grande mente coletiva. Vocês vejam num cardume de peixes como tem uma mente coletiva ali, que às vezes vai influenciando, que às vezes vai guiando esse cardume. Deu para entender, gente? Então, também tem mentes evoluídas, elevadas, cuidando de todos eles, certo? Então, quando a gente perde, eu já perdi vários bichinhos meus, e, nossa, eu sinto, mas quando a gente tem essa noção de que a morte é só passagem, que eles têm um acolhimento, que eles não sofrem, né, num processo que é muito rápido, eles nem sentem, por conta dessa ausência de karma. Então, é o corpinho que foi, mas a alminha vai rápido, e muito rapidamente também eles voltam para a matéria. O processo de reencarnação deles é muito rápido também, entendeu? Não precisa ter todo aquele planejamento, aquela coisa.
Às vezes eles vêm dentro de pouco tempo, meses que sejam, às vezes voltam para a mesma família, alguns deles ficam do lado espiritual e também são utilizados até para aprender, porque como são espíritos que estão também em aprendizado, mesmo que sejam em outros reinos, tem animais no mundo espiritual que são utilizados até pelos guardiões, pelos espíritos de luz, para resgatar, da mesma forma que a gente usa animais aqui, né? Que a gente usa cães farejadores, cães para guiar cegos, cães para resgatar pessoas. Lá eles também utilizam bastante os animais para todo tipo de ajuda. Nesse livro do Todos os Animais Merecem os Céus, eu acho que era o número 2, né, o volume 2, alguma coisa assim, e tem uma história muito linda que eu gosto sempre de contar, que é de um navio que estava com algumas pessoas ali não era nem um navio, era um barco, não sei se era um barco de pesca, alguma coisa assim, que estava, vamos dizer, pedindo socorro, estava no meio de uma tempestade com muitas ondas gigantes, não é? Então, eles estavam pedindo socorro, e a espiritualidade, né, tinha a colônia onde ficam os animais, essa colônia que eu esqueci o nome, Renascer, alguma coisa assim. Então, tinha essa colônia que tinha vários animaizinhos, e pessoas que cuidavam e utilizavam os animais, né, para ajuda. E houve um pedido para pessoas dessa colônia, não é? De outros espíritos de luz que disseram: nós temos pessoas que estão precisando de ajuda, esse barco, né, ele está para afundar, estão sob risco de morte, e eles não podem morrer, nós temos que ajudar esses encarnados, né, até porque algumas pessoas ali não podiam desencarnar naquele momento. Então, eles fizeram um pedido diretamente a esses espíritos de luz para os espíritos da colônia dos animais. Isso já foi designado, alguns espíritos dessa colônia dos animais, eles foram para o meio do mar, né, e começaram a acionar, né, através da mente, da inspiração, os golfinhos. Eles começaram a acionar e chamar mentalmente os golfinhos que estavam na região. Os golfinhos começaram a cercar o barco, entendeu? E ali, né, as pessoas, eles começaram, que tinham caído na água, algumas começaram, o barco afundando, os golfinhos começaram a cercar e se colocaram ali como se fossem boias salva-vidas para as pessoas. Imagina isso, gente, inspirado pelos espíritos superiores. E eles falando lá no livro que muitos desses animais, como os golfinhos, eles são verdadeiros guardiões das águas. Deu para entender? Tudo é lindo, tudo tem sua utilidade. São espíritos, né? São animais com que têm uma consciência, têm uma inteligência muito grande, e eles são usados várias vezes, né, pela espiritualidade para poder ajudar nos mares, né, e outras coisas aí, né? Então, vamos à frente, por favor. Ah lá, os animais dividem conosco o privilégio de terem uma alma. Então, por isso que, né, eu me dou o privilégio, né, o prazer de ser vegetariana há mais de 20 anos, graças a Deus, uma opção minha, né, justamente por essas coisas, mas respeito a todos aí, cada um no seu tempo. Então, vamos mudar, por favor. Aqui a gente já falou um pouco, a Paulinha também já falou um pouco sobre suicídio. Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Aí é o que eu falei, né, mais para trás, o suicídio que a gente chama inconsciente, indireto, suicídio direto. Então, aquela pessoa que quer fazer isso, que toma atitude no sentido de tirar a própria vida, e tem suicídio, né, inconsciente ou indireto, né, que aí, quando a gente utiliza mal as energias que eu falei, do sexo desequilibrado, e você adquire um HIV, uma sífilis, ou seja, né, a pessoa que vive o tempo todo num limite do estresse, que trabalha até não se alimenta direito, não se cuida, não sei o quê, de repente tem um ataque cardíaco e buf, bate as botas, né? Também acabou, né, se arriscando porque não cuidou, vícios, ódio, tudo isso.
Aham. Então, a gente acaba, por isso que eu falei novamente, abreviando muito, gastando aquilo que os orientais chamam de ti, de ki, não é? Então, nosso ti, a nossa energia vital, o nosso prana, ele vai-se embora muito antes do que poderia por conta dessas várias, né, atitudes, dessas várias escolhas. O burnout, ele não chega a ser um suicídio, porque a gente não morre, né? Mas se a gente vai buscando o tempo todo esse excesso, esse excesso, esse excesso, e a gente sabe que isso vai acarretar uma falência, uma doença, ou até uma morte, se a gente compra isso, não muda. Uma coisa, às vezes, a gente está trabalhando, 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 de repente a gente entra num processo de burnout, né? De estafa total. Aí a gente chega, vai, aquieta, toma os remédios, descansa, não sei o quê. Ok, beleza, aconteceu. Mas se a gente está no processo de burnout, aí a gente vai lá, o médico diz: você tem que descansar, você precisa se alimentar direito, você precisa proporcionar o repouso ao seu corpo. E você, não, eu quero continuar, e vai não sei o quê. Chega uma hora e você, paf, bate. Tem um ataque cardíaco, um AVC. Comprou, foi avisado, né? Poderia ter feito diferente, tudo, mas não quis, continuou, porque às vezes o que que nos move para fazer um negócio? Às vezes é dinheiro, 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 estresse, 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 ou a fuga de alguma coisa. Então, isso é o que a gente chama de suicídio indireto. Você não quis, mas você pagou para ver, você sabia que poderia acontecer e não tomou uma atitude no sentido contrário, ok? Então, aqui que ele está falando, o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Ele está também em tudo que se faz em conhecimento de causa que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Então, se a gente sabe que aquele estilo de vida, que as nossas escolhas podem levar a uma morte prematura e a gente continua, então, a gente está assumindo aí, ó, um suicídio indireto. Ok, gente? Então, é o cuidado para a gente ver o que, que a gente está fazendo na nossa vida, das nossas escolhas também. Ok? Não quer dizer que, eu busquei o suicídio indireto, eu vou ficar no umbral. Gente, uma das coisas muito importantes é para a gente sair daquela visão arcaica da Igreja Católica Apostólica Romana e das religiões tradicionais, de achar que o suicida é um ser que não tem remédio, ele foi para o inferno, ele assumiu, né, fez um crime às leis de Deus, aquela coisa, então ele está condenado para toda a eternidade. Não, não existe isso. Ninguém, absolutamente ninguém está condenado pela eternidade. Não existe condenação de Deus. Deus é amor, Deus é pai e mãe, Deus é misericórdia, ele não condena ninguém. Somos nós que nos condenamos, somos nós que escolhemos o caminho tortuoso, somos nós que criamos todos os dias o nosso céu ou o nosso inferno, tanto que o umbral, todas essas regiões, sejam as regiões felizes ou infelizes, elas simplesmente são regiões criadas pelo nosso psiquismo, onde somos atraídos à medida daquilo que a gente vibra. Então, o umbral é um lugar onde todos aqueles que vibram na dor, na violência, na maldade, vão, se atraem uns aos outros. E as mentes empedernidas, as energias deletérias, acabam criando um verdadeiro inferno, em simbiose que ficam. Da mesma forma, aquilo que a gente chama de, entre aspas, céus, colônias espirituais, espíritos que se afinizam na luz, nas boas intenções e tudo, acabam criando um ambiente muito mais salutar, mais harmônico. Ok? Então, não existe esse negócio de suicídio vai para o inferno. Tem gente que diz, olha, meu filho suicidou-se, que não sei o quê, coitado, ele vai ficar no inferno, a alma dele está perdida. Não, mãezinha, paizinho, eu já conversei com vários, e o desespero não é nem porque o filho morreu, o desespero é que ele tenha ido pelo suicídio, então aquela alma está perdida. Não, não existe. Eu já vi espíritos de suicidas que foram resgatados poucos dias depois da sua morte. Poucos dias.
Claro que eles vão passar por uma série de privações, de limitações, como a gente já falou, as energias densas, o desespero, tudo isso, mas eles não estão apartados do resgate, do socorro. A depender do contexto, tudo muda, gente. Muitas crianças, muitos jovens estão partindo por obsessões atrozes. Deu para entender? Está havendo, sim, uma grande pandemia de suicídio. Infelizmente, uma pandemia que está sendo motivada por vazio existencial, por falta de valores morais, pela degeneração da família, pelos assédios e obsessões espirituais que estão cada vez mais intensas. Tudo isso está colaborando. Crianças que ficam, só sabem viver na internet, nas redes sociais e não se relacionam, não sabem mais se relacionar umas com as outras, com outras pessoas, então vão entrando numa solidão, numa carência cada vez mais profunda. Então, tudo isso colabora, Deus sabe, Deus conhece, os espíritos superiores sabem do contexto, cada caso é visto de uma forma peculiar. A gente não pode querer, por exemplo, chegar e, vamos dizer, tratar um espírito de um suicida, que, eu já vi suicida, pessoa que se suicidou, já tive acesso a pessoas que se suicidaram, porque meu namorado me deixou, né? Então, eu entrei num estado de desespero, eu não sei viver sem ele, aquela coisa toda, e a menina foi uma adolescente, tirou a própria vida. Já teve casos de crianças que tiraram, né, suicidaram por causa de joguinho, esses jogos malucos aí que hoje tem umas provas, né, se você perder, você se enforca, faz não sei o quê. Então, esses jogos horrorosos que tem, que é muito, isso é um portal de obsessores profundo, tá? Então, tem que ter muito cuidado com o que as nossas crianças estão acessando aí, esses jogos mortais e tudo. Não deixemos elas nem passarem, nem entrarem nisso. E também tem casos de suicídios que foram através de desespero, através de casos assim, até, vamos dizer, da pessoa querer ajudar, pensar até de uma forma positiva. Eu soube de um caso de um rapaz que ele estava muito doente e tudo, e a mãe, ela cuidando o tempo todo, não tinha mais dinheiro, né, para poder gastar com o tratamento, né, médico do rapaz. Então, ela já estava assim, acabada, cansada, perdendo tudo que tinha, trabalhando, virando, né, para poder pagar os tratamentos, os remédios, a enfermeira do rapaz e não sei o quê. Então, ele foi e tirou a própria vida para poupar a mãe. Deu para entender que a intenção, mesmo ele tendo feito uma coisa que não era correta, porque ele não pode abreviar a própria vida, mas ele pensou, ele tentou fazer algo positivo, ele pensou, ele teve compaixão da mãe, ele quis tirar o fardo que a mãe estava vivendo. Então, tudo isso é avaliado. A gente não pode dizer, olha, suicida A, suicida B, suicida C, vamos botar todo mundo no mesmo saco, é igual. Não, nenhum de nós é igual, cada um é um universo, ok? Quem é que você falou aqui? Sim, tem todo o caso, gente. Cada caso, às vezes nós atendemos na apometria uma vez o caso de um rapaz de 17 anos que se enforcou. Os pais chegaram em casa e viram o menino pendurado no quarto, aquela coisa horrível, né? E a família acabada, completamente desestruturada. E essa mãe queria até também se suicidar, queria se matar, não estava mais aguentando e tudo, né? E nós fomos chamados em emergência ao grupo de apometria, a gente encaixou essa mãe e tudo, e atendemos ela, e, para surpresa de todos, o rapaz que tinha se suicidado, ele, né, as entidades, né, os guardiões chegaram, conseguiram localizar o espírito do rapaz, que não estava longe, né, porque muitos não vão direto, às vezes ficam ali na casa mesmo, conseguiram trazer o rapaz, e ele incorporou uma médium e falou com a mãe. Ele confessou e ele disse assim, mamãe, foi uma coisa derrompante, eu nem sei o que me deu. Eu, na verdade, não queria me matar. Isso acontece, né? As pessoas fazem um negócio desse porque querem acabar com a dor.
né? Então, não é para tirar a própria vida, é simplesmente para tirar a dor. Então, eu já, no momento que eu fiz, eu já me arrependi. Então, e esse jovem, ele falou com a mãe chorou tanto, se abraçaram, se abraçaram. Olha que coisa maravilhosa. Isso o menino tinha se suicidado há 3 dias. E eles conseguiram trazer esse menino, falou com a mãe, e ela saiu tão melhor, e ele foi direto, né, levado para um posto de socorro, não ficou ali numa região ruim, foi encaminhado, porque era um bom rapaz, não era um rapaz ruim. E a mãe depois falou isso para a família e tudo, e todo mundo, toda a família já mudou completamente, né? O desespero que estava, já houve uma aceitação, a dor continuou, mas não mais o desespero, não mais as brigas que estavam cada vez mais frequentes, né? Então é isso que a gente tem que pensar, gente. Tudo, né? Deus sempre, a espiritualidade amiga sempre vai tentar, mesmo a gente pegando um limão, eles sempre tentam fazer uma limonada, né? Nunca vão deixar, mesmo quando a gente faz toda besteira no mundo, eles sempre vão tentar pegar aquela besteira que a gente fez e transformar aquilo de uma maneira melhor, que ajude, que impacte de uma forma positiva. Por isso a gente precisa ter fé. Quando a gente tem fé realmente, a gente vence todas as nossas dificuldades aí e consegue passar sem ter que assumir, sem ter que escolher, né, essas atitudes infelizes aí, impensadas. Pode mudar, por favor, que a gente já está na hora do encerramento. Aqui são consequências, né, que fala, e nada disso, gente, nada, absolutamente nada disso é fechada, né? Lembra que a gente sempre falou, um espírito de um suicida lesiona, sim, fortemente o seu perispírito, porque ele, né, saiu antes do tempo, de uma forma muito violenta. Então, por exemplo, uma pessoa que pode ter se enforcado numa vida, ele pode ter problemas nessa região, pode ter problemas de laringite, de fala, pode ter problemas de respiratórios, dores, né, nessa região frequentes, fragilidades, mas não necessariamente ele foi um suicida, porque pode ter sido outro gênero de morte, porque o gênero de morte, o impacto que o momento da morte, ou que a vida que a gente teve, que as nossas escolhas tiveram em nós, podem ficar conosco durante muito tempo. Eu posso não ter, vamos dizer, tirado a minha própria vida numa outra encarnação, posso ter sido morto, eu posso ter, sei lá, na Segunda Guerra Mundial, igual a mim, né? Sofrido uma queda de avião, morria lá, o avião que eu estava foi bombardeado, né? Explodiu e buf, caiu. Então, hoje eu tenho pânico de avião. Né? Se você disser assim, Carlinha, viaja, não sei o quê, vocês acham que eu viajo tão pouco por quê? Não é só porque eu tenho que ficar, né, para cima para baixo na fraternidade, não, é porque eu tenho pânico. Com carro eu até vou, né? Mas de avião, só de pensar em entrar no avião, eu fico gelada. Eu fico já semanas e semanas com taquicardia. Eu sonho com esse negócio, eu fico me tremendo, eu tenho pânico de avião. Por conta disso, por conta de uma vida que eu fiquei sabendo, né, depois dessa que eu morri numa queda. Então a gente traz essas coisas, né, para a nossa vida atual, que a gente chama de síndrome da ressonância vibratória com o passado. Então a gente tem que fazer, às vezes, terapia de dessensibilização e um monte de outras coisas, mas tudo tem, né, a sua motivação. Ok? E mudando aí, por favor. Eu já tentei bem tranquilizante. Eu cheguei, a última vez que eu viajei, tem anos, eu acho que tem mais de 10 anos que eu peguei o último avião. Eu tomei tanto tranquilizante que eu não conseguia levantar da cadeira do avião. A minha perna fazia isso aqui, parecia uma geleia, de tão mole que estava, mas eu não conseguia me desligar, né? Ok? Então, a morte não é um processo automático, é necessário um determinado tempo para que o espírito se desconecte do corpo, é necessário tempo para que o espírito deixe de sentir essas impressões. Às vezes fica durante muito tempo, gente. Tem um livro que eu não lembro qual é, também, porque eu já li muito tempo, que fala do espírito, se eu não me engano, era Marilyn Monroe.
né, que ela ficou durante anos e anos, né, jungida ao seu corpo, né, aos despojos no cemitério, e foi até resgatada depois, né, nesse livro, houve um trabalho de resgate do espírito dela que estava ali, entendeu? Então, depende muito da pessoa, do apego, no caso da Marilyn Monroe, por exemplo, beleza, aquela coisa, né, da sensualidade, era uma artista de cinema, a sexualidade, tudo isso, aquilo, né, fez com que o apego ao corpo físico, a beleza física, ao erotismo, era muito intenso. Então, ela ficou um tempo, usou, né, ela misturou, parece que drogas com bebida, morreu, alguma coisa assim. Tem gente que diz que ela foi morta, aquela coisa, né? As teorias da conspiração, independente do que seja, ela ficou ali um tempo. Então, isso é muito variável, mas o que a gente tem certeza é que, independente, como a gente já falou no início, do estilo de morte, nós podemos abreviar a nossa perturbação, podemos abreviar o tempo que o nosso espírito vai ficar jungido, podemos abreviar, né, até as nossas dificuldades, a nossa doença, por exemplo, né? Imagina uma pessoa que tenha que morrer de, sei lá, de câncer, né? Está lá previsto para que ela desencarne com câncer em determinada idade, mas essa pessoa foi tão boa durante a vida, e o ser boa não é só fazer caridade e ajudar os outros, uma pessoa bonita, sensível, gentil, né, que é positiva, que sempre buscou sei lá, estar com outras pessoas de forma respeitosa, harmônica. Deu para entender, gente? Então, se você é uma pessoa assim, você pode chegar na idade lá que estava planejada para ter o câncer, você teria que passar durante 5 anos tendo câncer. De repente, você pode passar durante poucos meses. Ou então, você pode ter um câncer e nem sentir dor. Eu já soube de casos de pessoas que tiveram câncer super agressivos e a pessoa não sentia dor. Ela tinha tanto merecimento, eu conheci essa pessoa, era uma pessoa tão bonita, tão positiva, tão alegre, mesmo com toda a doença, ela não sentia dor. Os médicos ficavam de cara e diziam assim, nossa, ela é uma pessoa, ela tem todo, né, o corpo dela está em frangalhos por causa do câncer, e você não vê ela nem fazer um trejeito de dor. Entendeu? Por quê? Amparo da espiritualidade. Ela ganhou isso, ela, né, plantou. Deu para entender, gente, que tudo depende do nosso dia a dia, das nossas escolhas. Em cada momento a gente pode fazer uma escolha. Porque a gente também tem que aprender, da mesma forma que a gente se prepara para nascer, a gente tem que aprender que temos que nos preparar para morrer. Todos nós vamos morrer. A gente não pode botar uma venda e dizer isso não vai acontecer na minha vida. Eu não quero nem pensar nisso. Ai, sai, vai de reto, Satanás, né? O inominável, fazer um monte de coisa. A gente não pode ignorar. Isso é fato, gente. A única certeza que a gente tem aqui é que todo mundo vai morrer, né? Então a gente tem que se preparar. Na nossa cabeça a gente tem que dizer, um dia eu vou estar lá. E como é isso para mim, né? Como que eu quero chegar lá? Quero chegar bem? Quero não dar trabalho para os meus mentores? Quero tentar não passar pelo umbral? Quero tentar subir, né? Quero tentar, sei lá, ter uma morte mais rápida, né? Tudo é merecimento, e o merecimento se faz em vida, ok? Então, vamos terminar aqui a nossa aulinha de hoje, já estamos na nossa hora. Então, gente, alguma pergunta? É um assunto assim que muitos não gostam de falar, outros acham uau, né? Mas eu não tenho muito problema com isso, não. Sou meio medrosa, tenho, né, os meus traumas aí de avião, mas não é pelo medo da morte, não. Até eu fico assim dizendo, o Chico gritou. O Chico, lembra do filme lá do Chico Xavier, que começou a balançar e ele, nós vamos morrer! Aí o Emmanuel falou assim, todo mundo vai morrer, mas pelo menos morra com educação, né? Então, até o Emmanuel falou isso aí, e ele era um mentor. Então, a gente, claro, a gente tem um instinto de sobrevivência, né?
mas eu sei que tem muita gente boa do outro lado e a única coisa que eu quero é poder fazer por merecer, aproveitar bem essa vida para poder chegar do outro lado, deixando um legado, né, de luz, né, fazendo o meu melhor, e podendo, né, mais à frente abraçar esses que hoje estão do meu lado espiritualmente, abraçar cada um deles, abraçar Giramundo, abraçar a vozinha, abraçar minha mãe, abraçar minha avó, meu tio, abraçar todos esses que precederam aí, olhar nos olhos deles sem vergonha, sabe? Dizendo assim, nossa, fiz o meu melhor, me esforcei, não desperdicei. É isso que eu quero, né? Então, o que vocês têm de dúvida, né? Se vocês quiserem alguma pergunta. Depois eu vou ver se eu coloco mais algumas referências para vocês aí no grupinho, tá? Do Exu. Alguma pergunta, gente? Aproveite agora o cálice. Pode acender vela para desencarnado? Boa pergunta que a gente já respondeu várias vezes. Pode acender vela para desencarnado, sim ou não, gente? Poder pode, o negócio é onde, não é? O negócio é onde? Tem lugares, né, gente? Cruzeiro das Almas, uma igreja no lugar onde lá tem as velhinhas. Aqui, para quem vem na fraternidade, nós temos o nosso cruzeiro, a nossa capela. Não se deve acender vela para desencarnado dentro da sua casa, mesmo que seja do lado de fora, tá bom? Por quê? Porque uma vela é sempre um ponto de atração magnética. E às vezes, se essa alma não está bem, ela pode ser atraído para onde você está orando, para dentro da sua casa e ficar ali, não por mal, mas porque ela precisa de ajuda e ela sentiu ali, foi atraída pela oração, pela vela, pela chama e tudo. Então não se deve acender vela para desencarnado dentro de casa. Ah, mesmo para minha mãe, para o meu pai, vai na igreja se você é católico, vai no terreiro, faz uma oração, mas não precisa ficar acendendo vela, não. Ok, gente? Que é um polo de atração magnética. Beleza? Mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Então, vamos encerrar agradecendo mais uma vez essa espiritualidade amiga, agradecendo a todos, todos sem exceção, que inspiraram, que nos acolhem, que passaram de alguma forma pela nossa vida. Eu agradeço profundamente aos meus pais, aos meus ancestrais, porque todos eles já estão também, de certa forma, a grande maioria deles já está no plano espiritual. Agradeço o amparo, agradeço o exemplo, agradeço os ensinamentos, agradeço o tempo que estiveram aqui e puderam compartilhar conosco do seu amor, dos seus potenciais. Agradeço a Deus esses guias maravilhosos por todo o amparo, por toda a paciência para conosco. E que possamos, pouco a pouco, trilhar esse caminho espiritual de uma maneira mais consciente, mais sábia, sem tantos medos, sem tantas mistificações, misticismos, deixando para trás aqueles dogmas que nos foram incutidos pelas algumas religiões, algumas tradições, não por maldade. Sabemos que não é por maldade, é pela ignorância mesmo de muitos de nós. Às vezes, uma vozinha, às vezes, um parente, às vezes, alguém que nos dizia sobre a morte, sobre o suicida, sobre aqueles que o céu e o inferno são coisas que vieram até nós, mas que nós precisamos nos libertar. Novamente trazemos, conhece a verdade, e a verdade vos libertará. E que possamos realmente ter uma vida boa. Uma vida boa não é uma vida de prazeres, não é uma vida sem problemas, sem desafios, mas é uma vida de crescimento, uma vida onde a nossa consciência jaz em paz, porque estamos fazendo dia após dia o que nos cabe, o nosso melhor.
Agradecemos essa espiritualidade e pedimos, então, a permissão para o encerramento deste encontro. E também trazendo a força de Omolu, a força de Obaluayê, o Senhor das passagens, o Senhor da vida, o Senhor da morte, assim como tantas outras representações de vida e morte, seja em Kali, seja em Hecate, em Morrigan, em todo tipo de energia, de egrégora, mas que possamos trazer, além dessas energias, a certeza da vida que continua, da vida que jamais cessa, que muda de plano, mas que continua no seu progresso, no seu aperfeiçoamento. Por isso e muito mais, Senhor, gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, leiam